Olá pessoal, hoje nós vamos fazer uma pequena análise aí da medida provisória 927, medida trabalhista, né? Dispõe sobre algumas discussões aí no âmbito do trabalho e é muito importante para você trabalhador, para você empregador, entender o que está acontecendo nesse momento aí dessa crise do coronavírus, né? Lembrando, eu vou ressaltar um pouquinho o que já foi revogado dessa medida e de outras medidas que já vieram para complementar, tá bom? Essa foi uma das primeiras medidas mais polêmicas aí nessa crise do coronavírus. Então, a gente vai falar o seguinte, a medida 927, ela veio dispor sobre medidas trabalhistas para o enfrentamento da calamidade pública, né, reconhecida aí pelo decreto legislativo de 20 de março, desculpa, né, e da emergência, inclusive, de saúde pública, fala da importância internacional, né, decorrente do coronavírus, e algumas outras providências. Pessoal, lembrando que dentro dessa medida já teve outras medidas trabalhistas para complementar ela, inclusive já teve até revogação. Por que é importante citar sobre ela hoje, apesar de ter tido outras atualizações? Porque tem alguns quesitos nela que foram mantidos, né? Então tá gerando muitas dúvidas aí entre empregado e empregador, né? Empresas que estão passando por uma crise aí porque estão fechadas, porque diminuiu o movimento, a prestação de serviço, enfim, né? E empregados que estão muito preocupados em perder o emprego, alguns já perderam o emprego, o que é direito, o que não é. Então, nós vamos hoje falar um pouquinho sobre elas, tá bom? Inclusive aí para você, né, que é gestor de recursos humanos, que trabalha como apoio aí para a empresa ou empregado para a intervenção aí das duas partes, é importante vocês entenderem o que está acontecendo aí na atualidade. Porque no âmbito trabalhista, a gente dorme com uma medida e acorda com outra já. Tem que estar muito rápido todas as medidas, né, e atualizações aí no âmbito trabalhista, tá bom? Então, vamos lá. A segunda medida, ela traz algumas alternativas para o enfrentamento da calamidade pública. Essa medida, ela prevê somente o papel do empregado e empregador, muito mais do empregado, na verdade. Em momento nenhum ela cita um auxílio aí do Estado, o que em outras medidas já trouxe alguns benefícios, tá bom? Então, vamos lá. Então, ela fala das alternativas trabalhistas para o enfrentamento do estado de calamidade pública, né, e de emergência de saúde pública do coronavírus. Então, ela fala o seguinte, que durante o estado de calamidade pública, o empregado e o empregador poderão celebrar acordo individual escrito, individual. Ela tira aí o papel do sindicato, do acordo e convenção coletiva. Por que o papel do sindicato é importante? Gente, o papel do sindicato, acordo ou convenção coletiva de trabalho, está previsto na nossa Constituição Federal. Lembrando que, hierarquicamente, a medida provisória está abaixo da nossa Constituição, sempre, né? Assim como todas as outras leis, decretos. Então, por quê? Lá no artigo 7º da nossa Constituição Federal, ele traz um rol, inclusive um rol bem taxativo sobre os benefícios, né, de preservação do emprego. E ele, no inciso 6º, ele fala o seguinte, ele traz o princípio da irredutibilidade de salário, ou seja, não pode reduzir salário, salvo por convenção ou acordo coletivo de trabalho. Então, vamos ver o que a medida traz e por que ela está ferindo aí, né, alguns artigos aí da nossa Constituição Federal. Então, ela fala o seguinte, primeiro, que o empregador poderá celebrar acordo individual escrito, a fim de garantir permanência do vínculo empregatício. Não é bem assim na prática, viu, gente? Que terá preponderância sobre os demais instrumentos normativos, legais e negociais, ou seja, inclusive sobre a CLT, né, essa consolidação da legislação trabalhista, respeitando limites estabelecidos da Constituição. Não é bem assim na prática. Para o enfrentamento dos efeitos econômicos decorrentes do estado de calamidade e preservação do emprego, segundo essa MP 927, poderão ser adotados pelos empregadores, pelas empresas, dentre outras seguintes medidas. O teletrabalho, tá aí tudo bem, que a nossa reforma trabalhista já havia trazido algumas questões sobre o teletrabalho.
a antecipação das férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação dos feriados, banco de horas, suspensão das exigências administrativas em relação à saúde e segurança do trabalho, e o direcionamento do trabalhador para a qualificação. E ainda, por último, o deferimento do recolhimento do FGTS, tá? Então, vamos lá. O que ela traz do teletrabalho? Quarentena, né, gente? Duração, ela falou o seguinte, que enquanto ocorrer, né, durante o estado de calamidade pública, que se refere, o empregador poderá, a seu critério, alterar o regime presencial para o teletrabalho. Isso foi de suma importância. Lembrando que essa medida provisória, ela já tem alguns dias, tá bom? E nós já estamos aqui em quarentena em teletrabalho, inclusive na empresa que eu trabalho, que vocês sabem que eu sou professora também, né? Docente aí do ensino superior. Então, já estamos em regime de teletrabalho. Isso foi muito importante, porque você tira o quê? Né? Aquele contato, aquela aglomeração de pessoas, né? Ou trabalho remoto, ou inclusive o tipo de trabalho à distância, que é o EAD que nós chamamos, né? E determinar o retorno do regime do trabalho presencial, independente de existência de acordos individuais ou coletivos, dispensando o registro prévio de alteração do contrato individual de trabalho. Importante. Para fins do disposto dessa medida, considera-se teletrabalho, e é importante a gente saber, trabalho remoto ou trabalho à distância, a prestação de serviço preponderantemente ou totalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação, por sua natureza não configura o trabalho externo. Isso é importante, pessoal, porque até mesmo a nossa reforma trabalhista já tinha, né, deixado bem expresso o que seria a questão do teletrabalho, tá bom? A alteração de que trata o caput será notificada pelo empregado com antecedência no mínimo de 48 horas. A nova MP trabalhista já mudou, em vez de 48 horas, são 2 dias, mas isso é importante. É praticamente a mesma coisa. As disposições relativas à responsabilidade de aquisição pela manutenção do fornecimento de equipamentos tecnológicos e infraestrutura necessária e adequada serão arcadas pelo empregado e previstas no contrato escrito, no contrato individual, no acordo individual, firmando previamente, né, no prazo de 30 dias contados da mudança do regime de trabalho. Na hipótese, aí é importante, pessoal, ou seja, em primeiro momento ela fala o seguinte, vai ser todo custo, computador, celular, o que for necessário para o trabalho à distância vai ser subsidiado pelo empregado que paga. Posteriormente, caso ainda fala o seguinte, na hipótese do empregado não possuir equipamentos tecnológicos e estruturas necessárias e adequadas para a prestação do teletrabalho, né, aí sim o empregador poderá fornecer, inclusive esse poderá fornecer o equipamento em regime de comodato, ou seja, devolve, né? Depois tem que devolver. E pagar pelos serviços de infraestrutura, não caracterizando verba de natureza salarial. Então, esse poderá fica, né, muito subjetivo, não é obrigatório, tá bom? O tempo de uso de aplicativos e programas de comunicação fora da jornada de trabalho empregado não constitui tempo à disposição em regime de prontidão. Ou seja, se o empregador tiver que te cobrar sobre serviços, metas, resultados, mesmo que seja fora do seu horário de trabalho, não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou, inclusive, de sobreaviso, certo? A não ser que tiver lá uma previsão, uma cláusula prevista no acordo individual coletivo, tá bem? Inclusive, a medida traz também que é permitida tanto a adoção de teletrabalho, inclusive para estagiários e aprendizes. Ela deixou bem expresso isso é importante, tá bom, pessoal? Porque lá no 936, outra medida mais recente, ela não trouxe expressamente estagiário e aprendiz. Como uma complementa a outra, entende-se que serve para os dois, tá bom? Isso é importante. Antecipação das férias individuais, inclusive férias coletivas. Inclusive, tem algumas empresas que já tomaram essa medida e anteciparam as férias. Durante o estado de calamidade,
o empregador poderá informar, né, o empregado sobre a antecipação das suas férias com antecedência no mínimo de 2 dias. O que é normalmente de praxe, pessoal? 30 dias. A informação que tem lá prevista na nossa CLT é 30 dias. O que a medida está trazendo? Que hoje pode ser informado, antecipado as férias com 2 dias de antecedência, né, avisando, 40 ou 48 horas, né, por escrito, por meio eletrônico, inclusive, tá bom? Pode utilizar e-mail, tá, para informar. Com indicação de período a ser gozado, se vai ser 30 dias, 15 dias, 10 dias, a única coisa que não pode ser inferior a 5 dias, tá bom? Permitido. Poderão ser concedidas por ato do empregador, ainda que o período aquisitivo entre elas, né, relativo não tenha transcorrido, dar prioridade ao grupo de risco. É importante que a medida provisória deixou bem claro que é para dar prioridade ao grupo de risco, tá bem? Quem são os grupos de risco? Pessoas com doenças pré-existentes, idosos acima de 60 anos, tá? Trouxe também que durante o estado de calamidade, o empregador poderá suspender as férias ou licenças não remuneradas, né, dos profissionais da área de saúde ou daqueles que desempenham funções essenciais. A maioria da área de saúde já fez já tomou essa medida, que é de suma importância, né, mediante o avanço aí do coronavírus, que nós percebemos que ainda não, né, parou. Mediante comunicação formal da decisão do trabalhador, por escrito ou por meio eletrônico, preferencialmente com antecedência de 48 horas. Para as férias concedidas durante o estado de calamidade pública, ou seja, tanto para quem está lá no grupo de risco ou não, já foi concedido, o empregador poderá optar por efetuar o pagamento adicional do terço, né, após sua concessão até a data devida de gratificação natalina. Então, para não onerar agora o empregador, né, que também não tinha previsto, né, pessoal, fechar empresa, fechar comércio, fechar prestação de serviço. Então, para não onerar, o que a medida trouxe? Que o 1/3 dessas férias poderá ser pago até o período devido à gratificação natalina, ou seja, até dezembro, tá? O pagamento da remuneração de férias concedidas em razão do estado de calamidade poderá ser efetuado até o 5º dia útil do mês subsequente. Então, se você der férias hoje para o seu empregado, poderá pagar até o 5º dia útil do mês subsequente, tá? Do início do gozo das férias, ok? As férias coletivas, ela fala que o empregador poderá, a seu critério, de novo, sem o papel do sindicato, né, conceder as férias coletivas e deverá notificar junto aos empregados afetados com antecedência no mínimo de 48 horas. Só um momento, pessoal. Tô com uma gripe alérgica que vai durar aí todo o outono e inverno, né, não é coronavírus, mas tá difícil falar sem dar aquela tossidinha de vez em quando. Então, vamos lá. Ficam suspensa a comunicação prévia ao órgão local do Ministério da Economia e comunicação dos sindicatos, né, representativos da categoria profissional. Então, ela trouxe bem claro que não é necessário, inclusive, comunicar o sindicato. Preocupante. Lembra-se que eu citei lá a respeito, né, do papel aí da acordo da convenção coletiva, do papel do sindicato, tá? O que eu oriento como profissional aí da área trabalhista? Comunique sim o sindicato e sejam vocês empregadores o tempo todo, né, em consonância aí com as ações dos sindicatos. Por quê? Para não dar depois uma reclamação trabalhista, né, e correr risco de interpretação. Lembrando, pessoal, que medida provisória, toda medida provisória, ela tem prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 60, e se ela não for aprovada lá no Congresso depois, ela deixa de ter vigência. Tem validade tudo que foi ocorrido nesse período, dos 120 dias, porém, nada que esteja ferindo nossa Constituição pode ser discutido, tá? Do aproveitamento de antecipação de feriados, importante a gente citar, que ela fala o seguinte, que os empregadores poderão antecipar no gozo dos feriados não religiosos. Então, aí, 7 de setembro, 15 de novembro, feriados não religiosos poderão ser antecipados agora, né?
sejam eles estaduais, municipais ou distritais, né? Ou federais, por escrito, por meio eletrônico, de novo, pode ser por e-mail, WhatsApp, né? O conjunto de empregados beneficiados com antecedência de no mínimo 48 horas de novo, mediante indicação expressa de quais feriados serão aproveitados, tá? Do banco de horas, ela também traz expressamente sobre o banco de horas. Durante o estado de calamidade, ficam autorizados a interrupção das atividades pelo empregador e a constituição de regime especial para compensação de jornada por meio de banco de horas, a favor do empregador ou empregado, estabelecido por meio de acordo individual ou coletivo, por escrito, sempre escrito, né, pessoal? Sempre formalizar, tudo é importante, para compensação no prazo de até 18 meses, contados da data do encerramento do estado de calamidade. Lembra que a nossa reforma trabalhista já havia trazido esse período de banco de horas, essa possibilidade de banco de horas, né, que poderiam ser gozados em até 6 meses. A medida provisória já trouxe um período maior, para dar um fôlego aí para a empresa, até nós não sabemos quanto tempo está ficando suspenso, né, cada serviço. E quais serão os efeitos aí negativos para as empresas, os efeitos econômicos, que a gente sabe que vai ter, né? Suspensão das exigências de administrativa de segurança e saúde no trabalho. Durante esse estado da medida provisória, inclusive, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos ocupacionais, clínicos e complementares, exceto exames demissionais. Ainda fala o seguinte, que o exame demissional poderá, inclusive, ser dispensado, né? Caso o exame médico ocupacional mais recente tenha sido realizado em menos de 180 dias. Durante o estado de calamidade pública, fica suspensa a obrigatoriedade de realização de treinamentos periódicos eventuais para atuais empregados previstos aí nas normas regulamentadoras de saúde do trabalho. Então, engenheiro do trabalho, médico do trabalho, técnico do trabalho. De novo, pessoal. Que tenham aquele cumprimento, né, de treinamentos obrigatórios, inclusive periódicos, poderão ficar suspensos. Isso é importante, né, porque as empresas, os empregadores e os empregados ficam perdidos nesse momento, né, pessoal? Do direcionamento para qualificação. Esse artigo é o artigo 18, isso é importante citar porque ele já foi revogado no dia seguinte, tá, da medida provisória 927, inclusive a medida provisória 928 no meio do dia e revogou. Por quê? Porque olha o que ele falava, é importante a gente citar, não tem validade mais, tá bem? Durante o estado de calamidade pública, que se refere ao artigo, né, do contrato de trabalho poderá ser suspenso pelo prazo de até 4 meses para a participação do empregado em curso ou programa de qualificação profissional não presencial, ou seja, à distância, de forma remota, oferecido pelo empregador por meio de entidades responsáveis de qualificação. E ele ficava o seguinte, que não dependeria essa suspensão do contrato de acordo com a convenção coletiva, suspensão do contrato sem salário. E aí deixou todo mundo desesperado, né, pessoal? Os empregados ficaram desesperados. Essa medida, esse artigo 18 aí durou meio período, meio dia, né? Porque 2 horas da tarde já estava sendo anunciado que estava sendo revogado. É claro, né, pessoal? Imagina você ficar 4 meses, você como empregado ficar 4 meses sem receber salário. Não tem cabimento, né? Inclusive falava que poderia ser acordado de forma individual. Cadê a Constituição, artigo 7º, respeitando aí o acordo ou convenção coletiva? O sindicato deveria estar tendo o papel de interferir nessa situação, né? E proteger também o lado trabalhador. E ainda falava o seguinte, que poderá conceder ao empregado uma ajuda de custo. Então, a empresa poderia, ao invés de pagar o salário, conceder, poder, não é dever, né? Então, se pode, não é obrigatório. Uma ajuda de custo compensatória mensal. Enfim, foi revogado, né? Tranquilizando vocês que são empregados, né? O deferimento do recolhimento do fundo de garantia de tempo de serviço. O que a medida provisória trouxe? Fica suspensa a exigibilidade de recolhimento do FGTS pelos empregadores, referente a competências de março, abril e maio, com vencimento em abril, maio e junho, né, de 2020. Então, fica suspensa em tese, tá? Porque caso o empregador dispense o empregado,
aí ele tem que recolher, tá bem? Então, para que serviu essa parte? Eu falo o seguinte, que o pagamento das obrigações referentes a competências mencionadas, ou seja, abril, maio até junho, né, será quitado em até 6 parcelas. Vão ser parceladas, não é que não vai pagar. Ficou suspenso esse período e depois vai ser pago em 6 vezes, vai ser parcelado, né? Com vencimento até o 7º dia de cada mês. Para dar um fôlego aí para as empresas. Não sei se é tanto, mas ajuda, né? Para usufruir dessa prerrogativa, o empregador ficará obrigado a declarar as informações até 20 de junho. Importante você, empregador, não esqueça dos prazos, né? Porque toda medida provisória traz prazos. Outras disposições da matéria trabalhista. Durante o estado de calamidade pública que se refere, é permitido o estabelecimento da saúde mediante acordo individual por escrito, mesmo para as entidades insalubres e para a jornada de 12 horas de trabalho por 36. Então, pode alterar a jornada aí para 12 por 36. O artigo, inclusive 29, ele traz o seguinte, que nos casos de contaminação pelo coronavírus, eu até fiz um vídeo curto lá no Instagram, gente, falando sobre isso, que eu achei um absurdo. Continuo achando e tô aí com os meus colegas aí da área trabalhista, né? Não concordo com esse artigo também, mas não foi revogado, ele continua vigente. Que nos casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação de nexo causal. Pessoal, como é que se comprova o nexo causal? Como é que você vai... É muito discutível isso. Como é que você vai comprovar que foi no seu local de trabalho que você contraiu o coronavírus? Quem está na área da saúde, esse nexo às vezes fica mais simples, né? Está na área da saúde, lidando diretamente com o doente, fica mais simples. Mas quem não optou pelo teletrabalho, as pessoas que ainda estão no local de trabalho, um colega pega, o outro se contamina, como é que você vai comprovar que aquilo foi muito difícil, esse nexo? Eu acho quase que impossível. Quem está fora da área da saúde comprovar esse nexo causal, ou seja, dá brecha, inclusive para o empregado ser demitido. Porque quando a gente está falando da área da saúde, né? Quando nós estamos falando da área da saúde, comprovou o nexo causal, a gente está falando de doença ocupacional. Doença ocupacional tem estabilidade, lembra? Quando a gente, acidente de trabalho, doença de trabalho, quando você fica afastado, você volta desse afastamento, você tem estabilidade de 1 ano de garantia de emprego, não pode ser mandado embora. Então, se aqui a medida está falando que o coronavírus, né, a contaminação pelo coronavírus não é considerada ocupacional, você não tem estabilidade como trabalhador, mesmo que você adquira essa doença no local de trabalho. Infelizmente, mais uma situação que eu não concordo, né? Como eu disse inicialmente, inclusive nos meus vídeos anteriores, o papel aqui não é jogar todo o cargo, né, toda a carga, inclusive econômica, no empregado. O papel do Estado deveria trazer a carga para si, que é o que eles estão fazendo agora, trazendo alguns benefícios, falando assim, ó, se o empregador não conseguir, nós, Estados, vamos dar suporte. Que deveria ser esse o papel do governo, do Estado, desde o início dessa crise do coronavírus, tá bom, pessoal? Isso é uma questão, né, questão de justiça. Fala o seguinte ainda, que durante o período de 180 dias, contados da data da entrada em vigor da medida, os auditores fiscais de trabalho do Ministério da Economia atuarão de maneira orientadora, né, não mais fiscalizadora, exceto para falta de registro do empregado, situações graves e eminentes do risco, né, para as irregularidades relacionadas à configuração, e decorrência também do acidente de trabalho, falta apurado por meio, né, fiscal de análise de acidente, e por último, trabalho em condições análogas ao escravo, né, e ao trabalho infantil. Importante também, pessoal, essa medida se aplica aos domésticos? Se aplica aos domésticos, estamos com um contrato vigente, sim, se aplica ao doméstico. E a gestante, infelizmente, com dor no coração, né, todas as medidas trabalhistas que estão agora em vigor, elas se aplicam à gestante que tiver com contrato também vigente, tá bem?